conhecimento. Por isso, hoje vamos conhecer mais duas características do nosso Deus. Vamos falar sobre os seus atributos: atributo comunicável e incomunicável. Vamos falar sobre o Deus fiel e imutável. Eu descobri que a palavra fiel vem do hebraico e do grego. No hebraico é amã e do grego pistós. Fiel, este é o nosso Deus. Significa que ele merece toda a confiança. Mas já que estamos falando sobre um Deus fiel, vamos falar sobre a sua fidelidade? Fiquei pensando, será que Deus é fiel com todas as pessoas? Será que a sua fidelidade é para todos? Vou perguntar para o explorador Clécio. Sim, a fidelidade de Deus é para todos. Porém, precisamos entender uma coisa. Salmo 105, verso 8, diz que ele é fiel à sua aliança para sempre. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz que, mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então Deus não é fiel a nós, ele é fiel a si próprio e à sua palavra. Para entendermos melhor, se eu for infiel, Deus vai continuar sendo fiel à sua palavra e eu sofrerei as consequências de alguém infiel. Agora, se eu for fiel a Deus, ele vai continuar sendo fiel à sua palavra e aí eu desfrutarei das consequências de alguém fiel. Fantástico! Nosso Deus é fiel, ele sempre cumpre o que diz. Esta é uma característica do seu atributo comunicável. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos falar agora sobre o atributo incomunicável, que nós só encontramos no nosso Deus. Deus imutável. Significa que ele não muda. Ele é o mesmo sempre. E olha só o que Tiago fala a respeito disso. Tiago, mas no finalzinho do seu manual de exploração, tá bom? Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes, ou seja, variação, mudança. Portanto, nosso Deus não muda, ele é o mesmo sempre. Sempre santo, sempre bom, sempre amoroso. Não significa que ele não possa agir diferente, emocional e sentimentalmente em determinadas situações. No seu manual, existem alguns versículos que usam a palavra arrepender-se, que vai dizer Deus se arrependeu. Não significa que Deus está arrependido por aquilo que ele fez, mas sim que ele está muito triste com aquilo que está acontecendo. Olha o que a palavra de Deus nos afirma em Números, capítulo 23, no versículo 19. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Talvez no seu manual esteja escrito assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A imutabilidade é uma característica única do nosso Deus. Nós não temos ela. Mas a fidelidade é uma qualidade do caráter divino e pode ser refletida na conduta daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E para demonstrar este Deus que não muda, é o mesmo sempre, que não se arrepende por aquilo que ele faz. E para mostrar que esta conduta da fidelidade pode refletir na vida de uma pessoa, nós escolhemos uma passagem bíblica especialmente para você.
Bíblia, que é a palavra do Senhor, nos conta uma história sobre isso, a história de Noé. A Bíblia fala que Noé era um homem justo e bom, mesmo num tempo onde existia muitas coisas ruins, onde as pessoas não se preocupavam umas com as outras, mas Noé conseguia se destacar entre eles. E com isso fez com que Deus fizesse um pedido para Noé, que ele construísse um grande barco, onde ele colocaria os animais e a família de Noé. Mas as pessoas zombavam de Noé, achando que ele estava louco, achando que não haveria de chover, porque até então nunca tinha chovido sobre a terra. E as pessoas ficavam fazendo gracinhas, e mesmo assim ele continuou aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. E ele construiu o barco com as medidas, com os materiais que Deus tinha pedido para ele. E no tempo certo, ele fez com que Noé e sua família entrassem nesse grande barco e os animais também. E durante 40 dias e 40 noites, houve muita chuva sobre a terra. E as pessoas não acreditavam porque até então nunca tinha chovido. E é como se fosse nos dias de hoje, essa pandemia que nós estamos vivendo, que até então nunca tinha acontecido, mas que fez com que todas as pessoas do mundo tivessem que ficar dentro das suas casas. Assim também aconteceu nos dias de Noé. E enquanto eles estavam ali, a vida deles foram poupada. E os que não acreditaram em Noé, que ficaram do lado de fora, todos eles morreram, tanto os animais como as pessoas. E durante algum tempo eles ficaram ali. E de tempos em tempos, Noé soltava as aves para ver se as águas já tinham baixado. E pela última vez, uma pombinha trouxe um raminho no seu bico. E ele entendeu que as plantas já estavam brotando. E aquele foi o sinal para que eles saíssem da arca. E quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi agradecer ao Senhor. Fantástico! Ninguém é igual ao nosso Deus.